Ah, Recording in progress para mim. Tá em progress para vocês também? Sim, Show, sim. Também. gurias. Então, Sim. vamos embora. Não, para mim não. Não, mas você clicou para gravar? Ah, É, Então, o que tá que falando que precisa da permissão do host. É a Eu Aparecida. acabei de dar a permissão, então cada um de vocês precisa solicitar essa permissão. Você já Só tá, né, veio- Andréa, gravando, né? sim, sim. Marcela. Tem Marcela não vai certeza? gravar, Só né, veio- Marcela? Não, eu não estou gravando, mas deu em progress aqui, tá gravando de vocês. Ah, então beleza. Então tá show. Sim. Então, eu trouxe um poema para a gente começar, para fazer uma abertura, porque um poema, uma música, uma oração traz uma modulação da frequência aí. Então, quem quiser, se fizer sentido para vocês, escutar com o olho fechado, ou então com o anjo atrás, né, com essa companhia. É um poema do Steiner, que vocês sabem que eu sou grande admiradora aí dele. Então, eu acho que ele combina muito com o nosso mundo das plantas, né, com o nosso mundo verde aí. Então, é curtinho. Admira a beleza, defende a verdade, venera a nobreza, escolhe a bondade. Assim é que o homem será conduzido às metas na vida, aos retos caminhos, na hora em que age, a paz quando sente, a luz quando pensa, e aprende a confiar na regência divina, de tudo o que há, no vasto cosmo, no fundo d'alma. Que lindo. Que lindo. Lindo, arrepiou. É. Bom, aí eu acho que para quem está nos ouvindo aqui, bem-vindos, né? Todos. Quem vai assistir a gravação, bem-vindos também. E queria só dizer que nós cinco aqui, nós somos muito amigas e a gente resolveu fazer essa live e não temos muita pretensão. Isso não é um compromisso enfim, de conteúdo de alguma coisa, mas da gente ancorar no presente aqui a nossa energia e ver o que vocês vão achar disso, né? Então, a gente não vai falar muito do passado. Se você está aqui pela primeira vez, você tem como entrar nas nossas redes sociais aí e saber mais da gente. A gente quer trazer uma energia mais do presente e o que a gente tem desses mais de 100 anos, que a gente descobriu que são bem mais que 100 anos, para trazer para vocês. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta que é como que a gente define a aromaterapia hoje, né? Cada uma de nós, depois de mais de 20 anos. Vou começar com a Cida, que é a pessoa que a gente descobriu que está lá nos primórdios da aromaterapia. Uma. Então, Cida, como que você define a aromaterapia hoje, depois de tanto tempo? Então, quando a gente começou, tinha aquela visão muito voltada, né, que era a aromaterapia era uma terapia aplicada através dos óleos essenciais, né? Então, era o uso dos óleos essenciais e seus efeitos. E, a partir do tempo, né, desse processo, porque eu hoje chamo de processo também, porque é um caminhar nosso dentro dessa amplitude, porque a aromaterapia não é uma coisa só, né? A aromaterapia, ela depende muito da aplicabilidade que você vai dar a ela, né? Se você utiliza, por exemplo, para estética, você tem aí né, um caminho, um vasto caminho. Então, hoje o que eu vejo é que a aromaterapia ela tem uma abordagem integrativa e complementar. Por quê? Porque eu posso associar a aromaterapia à minha prática clínica, lançando mão disso à medida que eu tenho necessidade. E o que eu vejo, né, na verdade, é que ela atua em diversas dimensões, e eu tenho falado muito ultimamente, é que com a aromaterapia a gente imagina que vai chegar num lugar
mas ela é muito mais ampla do que isso. Então, a gente indica com uma intenção, mas o que ela realmente vai abranger vai além, inclusive, da nossa compreensão. Então, para mim, a aromaterapia, ela é um facilitador, digamos assim, para um caminhar, para um processo. E muitas vezes ele pode deflagrar algo que eu fico feliz com aquilo, então a gente diz que o uso daquela matéria aromática foi super amigável, super amistoso, e às vezes também a gente se depara com algumas coisas. Então, definir aromaterapia não é algo muito simples, porque envolve para o que você, né, está utilizando, como você está utilizando, qual é a frequência que você vai utilizar, com que dosagem, né? É puro, é diluído. Então, tudo isso vai definir a aplicabilidade que você vai dar. Então, você pode estar utilizando pura e simplesmente para deixar um ambiente mais aconchegante, como você pode também estar utilizando para ajudar a pessoa no seu processo de desenvolvimento. Sempre que a gente utiliza essa ferramenta, a gente tem surpresas. Eu posso dizer que as surpresas acabam sendo agradáveis para as duas partes, porque não há como você atuar com a matéria aromática sem que você esteja presente, sem que você esteja olhando esse interagente, né? E depende de onde ele quer chegar também. Então, realmente, eu diria para você que há pessoas que atuam mais dentro da aromaterapia clínica, outras pessoas que atuam dentro, né, da parte mais estética e outras atuam dentro dessa parte holística. Eu entendo que você não separa, eu entendo que você está atuando nessas três frentes concomitantemente. É assim que eu entendo e que eu percebo. Mas, gente, não é nada fácil, né? Ela é utilizada como um recurso, né? A aromaterapia é mais um recurso para o nosso desenvolvimento pessoal e conscientização. Então, veja, você pode usar a aromaterapia para promover saúde e bem-estar, para resgatar saúde e bem-estar, para manter saúde e bem-estar. Então, realmente, eu diria que é uma ferramenta muito interessante. Porém, né, quando a gente iniciou, a gente só pensava, né, nos frasquinhos e abrir os frasquinhos. Hoje a gente sabe que quando a gente abre um frasquinho, tem muito mais do que aquilo que a gente, né, pensou inicialmente. São vários fármacos e, ao mesmo tempo, eles podem abrir várias caixinhas de Pandora, né? Então, eu não sei se eu acabei definindo, Carla, mas realmente eu acho que ela é considerada hoje como uma ferramenta integrativa e complementar com muita propriedade. Eu acho que é isso. Eu não sei o que vocês pensam com relação a isso, mas para mim realmente não é fácil definir o que é aromaterapia. Andréia, o que você pode complementar? Então, concordo, né? Em gênero, número e grau com a Maria Aparecida, mas para mim a aromaterapia hoje é quase uma filosofia de vida, sabe? Para mim a aromaterapia entrou na minha vida e trouxe muitos ensinamentos, né? Muito estudo da parte terapêutica, da parte química, mas me trouxe muitos saberes de autoconhecimento, de entender os ciclos da vida, essa conexão com a natureza, entender os ciclos da natureza, entender sustentabilidade, né? Essa possibilidade de autoconhecimento e de cuidar de si e cuidar do outro, né? O outro mais próximo, o outro mais distante, enquanto alunos, e o outro mais meio próximo enquanto terapia.
Então, para mim, ela vem aí como uma filosofia de vida, né? Com muitos ensinamentos que a natureza nos traz, né? E respeitando e trazendo muito esse respeito ao óleo essencial, à natureza como um todo, né? Pensando nessa forma integrativa, porque ela não vai atuar só no nosso físico, né? Ela atua de diversas maneiras na nossa vida. Então, resumidamente, para mim, eu passo a peteca para Marcela. Ah, que ótimo, né? Depois de falar. Gente, é muito difícil, né? A gente, depois desse tempo todo, definir em poucas palavras, né? Aquilo que a aromaterapia é e representa para cada uma de nós. Eu acredito que nós 5 vamos concordar em todos os aspectos que a gente vai levantar, então todas nós fazemos das palavras das outras as nossas também, né? Mas é isso, a aromaterapia ela é uma prática terapêutica que se utiliza dos óleos essenciais exatamente nesse sentido, de prevenir, promover e manter a saúde, né? Como as PICs de uma maneira geral. Eu vejo que é um recurso assim de reconexão muito profunda com o nosso corpo e também com a nossa alma, com a nossa psique, né? É um caminho para autoconhecimento, como a Andrea coloca, assim, que eu acho muito importante. Quando a gente nasce, o nosso primeiro ato é o respirar, é o nosso alento, é onde a gente começa a produzir a nossa própria energia, né? A energia pós-celestial, de acordo com os chineses. E assim, né, gente, apesar das várias interfaces, das várias vias de administração, eu acho que a gente concorda que é a partir da inalação que a gente encontra, assim, na aromaterapia a maior beleza dessa prática terapêutica, né? As plantas todas, de uma maneira geral, elas são mestres. Então, independente da terapia botânica que a gente busque, seja fito, homeopatia, floral, aroma, né? As plantas têm muito a nos ensinar se a gente estiver também disposto a aprender, né? E eu acho que uma coisa importante também de a gente considerar é assim, que a gente vive um processo de medicalização social muito forte hoje. E as práticas integrativas, elas deveriam ser práticas desmedicalizantes, né? Ou menos medicalizantes, ou ainda uma alternativa à medicalização, né? E eu acho que isso hoje não é bem o que a gente está vendo, assim. Então, eu vejo que a aromaterapia, ela, apesar de toda essa beleza, ela está precisando de um reforço nesse sentido, de resgatar o respeito e o reconhecimento dessas potencialidades, né, de forma responsável. Então, acho que por aí, assim, a gente teria muitas coisas para falar sobre isso, né? Acho que muito mais do que 1 hora só nessa questão, mas acho que é por aí. Não, então Maíra? vou minha definição. Aí a Maíra agora dá aquela... Não, eu vou rapidinho, porque nós só temos 30 segundos aqui, a Carne ainda precisa falar. Antes eu defini a aromaterapia muito pelo viés farmacêutico, né? Farmacológico dos óleos, aquela coisa toda. Hoje eu acho que a aromaterapia é a arte do cuidado, mas pensando, muitas coisas podem ser arte do cuidado e não necessariamente trabalhar com óleos essenciais, né? Então, como eu acho que os óleos essenciais são a parte mais vistosa das plantas, né? Pelo menos tirando o aspecto visual delas, obviamente, né? Que é o primeiro impacto que nós temos quando a gente entra em contato com elas. Eu tenho a impressão de que a aromaterapia é a arte em que a gente se deixa ser cuidado pelas plantas. Acho que hoje é isso, é a definição que eu gostaria de deixar aqui. Carlinha. Eu comungo com todas as minhas amigas aí, com tudo que vocês falaram, então falar por último me permite falar menos, né? Eu acho super importante tudo, inclusive essa questão da medicalização que a Marcela falou, acho que a gente precisa de algo assim que trabalhe esse conceito e também a questão da sustentabilidade, né? O que cada gota de óleo representa, quanto que faz diferença você colocar 1 gota num spray ou colocar 5, se você de repente está querendo trabalhar só a energia daquele lugar, né? Então, acho que o maior encontro que eu tive nesses últimos 20 anos é em relação à expansão da consciência, que vai bastante de encontro a tudo que cada um falou. Eu sinto que tem algo mágico que a gente ainda não sabe o que é na aromaterapia, que tem algumas coisas que você nem consegue explicar,
como uma pessoa, por exemplo, muda depois de um trauma com os óleos essenciais, é uma parte bem mágica, assim. Então, eu acho que as plantas trazem essa expansão de consciência, através, principalmente da inalação, essa expansão de consciência, que você sabe mais quem você é e o que você está fazendo aqui. Para mim, é só essa frase que faltou. E agora, Andréia, quer continuar aqui? Quero. E aí eu quero levantar um outro ponto super importante, porque aqui somos todas nós, somos todas educadoras, professoras, né? E eu acho que vale muito a pena a gente pensar e refletir um pouquinho sobre o que é essa arte de ensinar, né? O que é essa arte de ensinar aromaterapia. E aí eu quero começar com a Carla. Para ser justo. Para ser justo. Olha, nem nos meus devaneios mais profundos algum dia eu me imaginei dando aula, né? E tenho bem forte assim uma imagem minha na 6ª série com uma pessoa me pedindo uma explicação e eu falei assim, ai, desculpa, eu só sei para mim. Então, hoje, esse compartilhar o conhecimento, que eu acho que a gente não ensina, a gente acaba aprendendo muito com os alunos, então, eu falo que eu me apresento não como professora, mas como facilitadora de encontros entre as pessoas e as plantas, que elas precisam para ser felizes, quando eu estou mais nessa questão da terapia. E com os alunos, eu acho que eu facilito esse encontro para que eles acessem tudo que a planta manifesta, né, na Terra. Então, esse compartilhar ensinamento, para mim, hoje, na escola, é você fazer essa conexão das pessoas com as plantas, sabe? E eu também, a gente procura andar com os pés nas duas canoas, né? Juntando aí a ciência e a espiritualidade, que eu não consigo separar isso das plantas, porque eu não consigo separar isso nos homens também. Então, é isso, é a gente juntar as duas coisas para fazer a pessoa ter esse encontro feliz aí com as plantas através dos olhos. Mai? Então, ensinar aromaterapia, eu concordo com tudo que a Carla falou e tenho certeza que vou concordar com o que cada uma de vocês três também falarem, né? Eu acho que ensinar aromaterapia, para mim, é ensinar uma postura de ser aromaterapeuta. Claro que a gente ensina aromaterapia também para quem está querendo apenas utilizar pessoalmente, não tem a finalidade de se transformar num profissional, né? Mas ensinar uma terapia, eu acho que é ensinar a olhar para o reino vegetal e ver o que a gente pode aprender com ele, né? Para mim, está muito ligado também a um processo de iniciação, nessa expansão de consciência que a Carla comentou. Talvez pelo fato de que eu conheci a aromaterapia no mesmo momento em que eu conheci o yoga, né? E levei as duas carreiras juntas durante aí uns 10 anos, para mim era muito presente a ideia do guru, né? Eu tive uma má experiência com o guru, isso me marcou profundamente, né? Porque eu acabei participando de uma seita meio atrapalhada de yoga. Mas eu estudei muito a tradição do yoga, a transmissão Paramparai, mestre e discípulo, e acho que porque eu tive essa experiência, por vias tortas, mas de qualquer maneira eu tive, eu sempre me coloquei também numa posição de que eu não estou transmitindo apenas um conhecimento técnico, mas eu estou transmitindo uma postura, né? E uma maneira de se pensar, e uma maneira de olhar o mundo, mas principalmente desvendando esse universo, que é o universo da botânica, que para mim foi a coisa mais radical que aconteceu na minha vida, foi de repente ter descoberto que as plantas são seres vivos, e muito mais evoluídos do que os demais que habitam aqui o planeta Terra, né? Talvez sejam menos evoluídos do que fungos, vírus e bactérias, mas vamos falar daqueles que a gente consegue enxergar. E isso, para mim, foi radical na maneira como eu encaro a vida. Então, é isso que eu acho que é transmitir aromaterapia, ensinar aromaterapia. Agora, é claro, né? Se você não ensina a parte técnica, você é um lixo de professor. Então, eu acho que você tem que ensinar a parte técnica. Mas a parte técnica, você lê um livro, você também aprende. Agora, hoje em dia, especialmente, falando da parte técnica, tem uma coisa que eu acho muito relevante no nosso trabalho,
que é ensinar a pessoa a conhecer o conhecimento, essa coisa da epistemologia. Em algum momento, eu sempre acho que o que eu mais ensino para os meus alunos é pensar. Porque como a aromaterapia é muito nova, né, a gente sabe que ela vai fazer 100 anos oficialmente em 2037, tudo ainda está sendo escrito. Então, se a gente acaba ensinando uma aromaterapia dogmática, a gente acaba formando um mau aromaterapeuta. Então, o aromaterapeuta tem que ser uma pessoa de cabeça muito aberta. E aí, para isso, você precisa entender o que é epistemologia, que é a ciência do conhecimento. Então, na parte técnica, eu acho que esse talvez seja a maneira mais relevante que eu penso que a gente pode atuar na formação dos nossos aromaterapeutas, né? Mostrar para eles que o conhecimento ainda está sendo escrito, junto com essa coisa da postura reverente às plantas. Perfeito, Maíra, perfeito. Eu acho que é por aí mesmo, e é isso, né? A aromaterapia, ensinar essa prática é tão difícil, né? A gente definir, acho que é um conjunto de tudo que a gente vai falar em mais um pouco, né? Não dá para a gente enquadrar só nessas poucas palavras sobre isso. Mas é realmente trazer esse despertar para esse universo das plantas, o ritmo da natureza, da vida, né? Assim como as outras práticas botânicas, quando a gente mergulha no universo vegetal, e assim, conduzir esse processo de ensino-aprendizagem dentro da aromaterapia é conduzir um processo de autoconhecimento sem fim para a gente, porque acontece simultaneamente, né, o tempo todo, com o professor, com o aluno, com os alunos, e isso de forma assim concomitante, né? E isso traz, eu vejo, uma coisa bem taoísta, assim, da gente se voltar para a simplicidade da vida, para aquilo que é essencial, né? E a simplicidade não no sentido medíocre da coisa, não do simples, né? Mas daquilo, como dizem os chineses, que o complexo mora atrás do simples, né? Então, essa simplicidade essencial. E conduzir esse aprofundamento, eu acho que nos traz assim, um reposicionamento diante da vida, e a gente passa também a perceber a nossa importância nesse processo, mas também a nossa insignificância, como disse a Maíra, né? Como é tão chocante a gente perceber que o reino vegetal ele é tão profundo, ele é tão rico, ele é tão complexo, né? Mas que também carrega essa simplicidade. Então eu acho que a gente se despe desse antropocentrismo, dessa coisa de se colocar, né, no centro de tudo, os nossos problemas no centro de tudo, e aí então, quando a gente se despe desse antropocentrismo, a gente pode buscar, de repente, na natureza esse caminho de volta para casa, né? Esse caminho de volta para a nossa essência. Eu acho que o reino vegetal ele é muito rico nesse sentido de nos tocar, nos relembrar, né? Que tem muito mais aí para a gente descobrir sobre nós mesmos, né? Assim, acho que por aí. Fala, Sidoca. Eu? É que eu estou tirando aqui primeiro. Então, acho que tudo isso que vocês estão falando, né, realmente eu penso que, para mim, o que é muito gratificante mesmo é inspirar as pessoas para esse caminho, né? Esse caminho me trouxe muito bem-estar, esse caminho me trouxe muito aprimoramento no sentido de eu enquanto ser, eu enquanto essa pessoa que respira a planta e natureza, porque isso sempre fez parte da minha realidade desde de pequena, né? Todo mundo aqui sabe que a minha mãe cultivava rosas, então por isso eu tenho essa ligação muito forte, mas eu acho que nós, enquanto facilitadores, eu concordo com vocês quando a gente diz, né, que é muito importante que a gente aprenda a colocar atenção na planta, né? E hoje a gente percebe que as pessoas, né, parece que esqueceram isso, estão só voltados para as gotas. Quantas gotas? O que faz aqui ou ali? E isso realmente é o avesso, né? Para mim, isso é o avesso. Na verdade, você pode ser um aromaterapeuta que levanta a bandeira da sustentabilidade, por exemplo. Você ainda está sendo um aromaterapeuta, né? Você, como
a Kélia Blad, que faz um trabalho magnífico com relação, né, às plantas em extinção. Então, toda essa fase, né, desde a colheita até quando ela chega, né, a extração e chega dentro do frasquinho, que é o que eu vejo hoje as pessoas colocando atenção, ela acaba sendo negligenciada. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente trazer o aluno para essa responsabilidade, né? No sentido de, como vocês já falaram, o menos é mais, né? Colocar essa atenção na planta, além de usar as gotinhas que vêm dentro do frasco do óleo essencial, saber de onde elas vêm, saber exatamente qual é a função dela naquela planta, porque o que ela faz para a planta, ela pode fazer para a gente. Quando a gente observa a conexão que tem numa floresta, né? O que entre elas, como é que elas conversam, como é que elas se comunicam, eu brinco que elas fazem fofoca, né? Então, elas se protegem, né? Ou repelem invasores, né? Então, isso é muito importante, porque a gente para de ficar, digamos assim, ser um prescrevedor, né? E passa a ser realmente alguém que mergulha nessa prática com excelência, né? Então, é preciso conhecer a função daquela planta, além de conhecer as suas propriedades, que, claro, é importante. E também entender energeticamente o que aquela planta pode beneficiar, né? Eu acho que o que realmente me chama atenção é instigar as pessoas a ir em busca, né, de como empregar, mas levando em consideração o reino vegetal. Muito bem. Para mim, esse ensinar, ele passa desse sentir para aprender, né? Então, eu sempre trabalho muito com vamos vivenciar o óleo essencial, para aí sim passar para a parte técnica, né? Então, que eu acho que complementa tudo que foi dito, né? Tudo que foi falado, mas esse interagir, essa integração com a natureza, né? Essa integração de entender a que esse óleo veio, né? Além das suas propriedades químicas, e poder estar junto e ter um apoio, e eu acho que isso é um diferencial, né? E a gente conhece o trabalho uma da outra, isso é o diferencial do nosso trabalho, né? Eu acho que tem outros professores que não estão aqui, que são maravilhosos e que também fazem, também tem esse diferencial, mas a gente não está transmitindo só o conhecimento, né? A gente não está transmitindo só o saber, a gente está sendo um facilitador, como a Carla trouxe, né? A gente está sendo um facilitador do processo do outro, né? Através do nosso conhecimento, através do conhecimento teórico também, mas proporcionando nos nossos cursos essa experiência, né? E eu acho que isso transforma, né, tanto a vida pessoal de cada um, assim como a experiência como profissional mesmo, que esse profissional, né, eu sempre falo que se você não vivenciou aquilo, como é que você vai, se você não usou um olíbano, né, como é que você vai saber? É claro que cada um tem a sua experiência, cada um vai ter uma percepção diferente desse óleo, mas nós vivenciamos a prática, né? Eu acho que essa vivência que nós temos do uso dos óleos essenciais, dessa conexão com a natureza, isso é muito importante, e eu acho que é um fio condutor que nos une, né? É um fio condutor que nos une, essa vivência, para aí, a partir daí, a gente poder ensinar, né, o nosso aluno a poder vivenciar isso também e descobrir as próprias ferramentas, a própria forma de trabalho, né, descobrir dar o seu toque pessoal enquanto profissional, enquanto terapeuta, né? Então, acho que isso é uma coisa que, né, muito, muito amor. Aparecida, é tu. Sou eu? É tu. Diante dessa pergunta da Andrea, que foi muito, né, significante, né? A arte de ensinar aromaterapia, ela passa por diversas interfaces, né? Inclusive a nossa pessoal, o quanto nós dedicamos.
E aí me vem uma questão que eu queria ouvir de vocês, né? Quando é que um aluno faz a passagem? Quando é que a gente deixa de ser aluno para se tornar um aromaterapeuta? Oh, meu Deus, que difícil. Ui! Já que você abriu primeiro aí, Marcela, faça as honras. Ah, que bom! Olha, gente, essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu confesso a vocês que eu relutei anos e anos e anos para me considerar e dizer que eu era uma aromaterapeuta. Eu, por muito tempo, já ensinava aromaterapia e ainda ficava desconfortável de dizer que eu era aromaterapeuta. Olha que coisa curiosa, né? Eu acho que é um aprendizado que ele não tem fim, né? Lógico, a gente está sempre estudando, né? Não tem um ponto final ali, agora sou aromaterapeuta, pronto, né? Estou apta né, exercer essa prática clínica e ok. A gente está sempre, né, nesse processo aí. Mas eu acho, meu Deus, que difícil, tá? Mas eu acho que é quando, para além de a gente conhecer os aspectos botânicos, químicos, farmacológicos, indicações, contraindicações, né? Reconhecer as questões de sustentabilidade, como a Cida levantou, né? Que envolve o uso dos óleos essenciais, e os outros demais infinitos aspectos que estão lá muito bem delineados pela Abraroma lá, né? E que definem os requisitos ali, inclusive da Sete Aroma, né? Acho que além dessa base técnica, que obviamente é fundamental para que a pessoa se aproprie dessa prática clínica, que é tão especial, eu acho que é quando esse aluno ele sabe quando não usar, né? Quando ele entende os riscos, conhece sobre as intercorrências e sabe lidar com elas. Eu acho que esse é um ponto bem importante. E também eu acho que envolve assim o quando a gente, né, os alunos, quando a gente desperta para a importância e para a responsabilidade que é a gente se responsabilizar pela saúde do outro, né? Que a partir do momento que a gente faz uma indicação, a gente faz um uso, a gente está se responsabilizando pela saúde do outro. Então, quando a gente realiza essa responsabilidade, entende também os nossos limites e os limites da ferramenta em si, da aromaterapia em si, né? Quer dizer, toda prática clínica ela tem limitações, né? Então, toda prática clínica ela tem limitações, apesar de a gente sempre poder usar, como a Cida falou, de forma integrativa, né, para dar um suporte para uma e outra prática clínica, né? Mas quando a gente reconhece os limites, eu acho que isso é muito potente, na minha opinião, porque isso é capaz de fazer com que a gente use essas ferramentas da melhor forma. Então, quando a gente entende essa responsabilidade, conhece os riscos, as intercorrências que podem acontecer e a gente sabe que dá conta de lidar com isso, eu acho que aí é um limiar, né, importante para que a gente possa fazer um uso seguro, um uso cuidadoso, um uso responsável, né? Porque é como a Maíra falou, a gente pode pegar um livro aí, eu vejo as questões técnicas, isso aqui usa para isso aqui, isso aqui usa para aquilo lá, tá, e sair usando. É como a gente ir numa farmácia e usar medicamentos, né, como uma automedicação, estou com febre, com um de pirona para baixar a febre. Beleza, mas quando uma pessoa me indica, uma pessoa me conduz a esse processo terapêutico, né, que aí é quando sai desse status do aluno para o profissional ali, eu preciso estar muito bem familiarizado com essas questões, né? Claro que isso envolve outros aspectos do campo sutil que eu acho que outras pessoas vão colocar aqui também. Então, eu queria deixar essa linha de raciocínio para minhas maravilhosas amigas complementarem. Eu quero falar, quero falar. Ô, Mar, é engraçado, né? Você sabe que você comentou aí que você demorou para se auto-intitular aromaterapeuta. Cara, eu me toquei que eu também. Eu também, durante muitos anos, eu não dizia que eu era aromaterapeuta, que coisa bizarra. Eu dizia que eu era aromatologista, aromatóloga, qualquer coisa, menos aromaterapeuta, porque eu achava que eu não era aromaterapeuta. E aí tem uma colega, uma pessoa que fez um curso comigo aqui em Curitiba e que também é profissional de saúde, uma pessoa que me ajudou em algum momento, e ela falou assim, pô, Maia, mas você é aromaterapeuta, o que você faz? Eu falei assim, pois é, então eu sou, né?
Mas assim, eu adorei tudo que você falou, acho perfeito tudo que você comentou. Eu penso que tem o lado prático e tem o lado filosófico, né? No Isso. lado prático, você é aromaterapeuta quando você começa a atender. Enquanto você não está atendendo, você não é aromaterapeuta. Então, acho que não dá para você se auto-intitular aromaterapeuta se você não tem a prática do atendimento com pessoas reais, né? Ficar dando Exato. aula não é aromaterapia. Bom, dito isso, a parte filosófica, eu acho que é o seguinte, eu acho que você é aromaterapeuta quando você entende que a aromaterapia não é a cocada inteira. Que é muito o que você falou. Eu acho que quando você percebe que a aromaterapia é apenas aromaterapia e autolimitada por natureza, eu acho que aí é que, de fato, você se transformou num aromaterapeuta. Enquanto você achar que a aromaterapia é a coisa que vai curar todo mundo, eu acho que você ainda não é um aromaterapeuta. Você ainda está aprendendo o que é aromaterapia, o que é saúde, o que é doença, o que é sofrimento. Agora, eu acho que a hora que você percebe a ferramenta que você tem na mão, se apodera dela e consegue fazer uma prática, e aí você percebe que o que você tem na mão é apenas uma fração do que as plantas produzem para lidar com o meio ambiente, é que você entende que você, de fato, é um aromaterapeuta, né? Essa reflexão eu fiz muito recentemente, porque eu recebi um pedido de informações de cursos, e aí, em determinada altura, a pessoa que estava trocando mensagem comigo falou assim, não, eu acredito muito nas plantas, eu acho que elas podem tudo, e por isso é que eu quero estudar aromaterapia. E a hora que ela falou isso, eu falei assim, porra, meu, mas ela só vai estudar uma fração do que as plantas produzem. As plantas, elas produzem um porrilhão de substâncias químicas para lidar com o meio ambiente. Não é possível que a gente ache que usando apenas uma pequena fração do metaboloma das plantas, a gente vai conseguir lidar com todo tipo de estresse que acontece na nossa vida. E aí eu fiz essa reflexão e eu falei, é isso aí, cara, as pessoas não entendem ainda o que é aromaterapia, mas eu acho que quando entende, vira aromaterapeuta, mas precisa atender. Se não atender, não é aromaterapeuta. Perfeito. Fala, Andréia. Complementando, né? Complementando. Você sabe que eu também, apesar de já atender há muito tempo, eu só lancei o meu curso de formação em psicoaromaterapia depois de 21 anos. Eu falei, agora eu atingi a maioridade, né? 21 anos de prática e de estudo, agora eu posso ensinar o que é ser um aromaterapeuta, o que é trabalhar com a aromaterapia, né? Com a psicoaromaterapia. Então, eu acho que esse lugar, né, e tudo que vocês falaram foi incrível e me representa, que é aromaterapia é parte do processo, não é o processo inteiro. Né? Eu sempre falo que tem óleo essencial para tudo, mas nem tudo se cura com óleo essencial. A gente precisa de outras técnicas, a gente precisa de outros olhares, né? E não é o óleo essencial que vai fazer milagre. Né? O milagre acontece internamente. Né? Quando é olhado para esse todo. Então, eu acho que quando a gente tem esse entendimento, que é o que a Maíra trouxe também, aí a pessoa está pronta, né? Porque ela sabe que ela não é a rainha e o potencial que vai transformar a vida do outro. Quem transforma a vida do outro é ele mesmo. Né? Então, eu acho que isso entender este lugar, essa nossa limitação também enquanto terapeuta, enquanto aromaterapeuta, nos facilita esse processo. Carla? Olha, eu estava quase pensando em dar um nada a declarar aqui, porque vocês já falaram tudo o que eu penso, assim, é bem isso. Eu demorei um século também para falar que eu era aromaterapeuta, porque eu tinha uma formação de florais também, e às vezes o floral vinha primeiro até, né? Eu falava assim, ai meu Deus, a pessoa está tão triste, será que não é melhor usar um floral? Será que o óleo vai funcionar, né? Isso depois de, né? Então, quando você começa a atender e vê que dá o resultado, e você quer, e aí você vê outro resultado e outro resultado. Então, eu acho que ser aromaterapeuta não é só fazer um curso, não é só ter uma bagagem, é saber tudo que vocês falaram e saber que também quem está na sua frente também tem uma história, uma vida, um projeto, né? E então é isso. Demorei muito também para falar que eu era aromaterapeuta. Hoje eu até me espanto assim quando eu acho que a pessoa fez um curso e acha que era aromaterapeuta.
Nossa, eu senti um grande alívio agora. Que eu... A gente nunca tinha falado sobre isso. Também eu estou surpresa de saber que vocês também demoraram um É. tempo para se acharem aromaterapeutas. Não é uma coisa que Muito. estava no meu radar isso aí. Né? Não, E a gente muito. não tinha falado sobre isso de forma explícita, né? É, Isso, que né? esquisito isso, gente. Olha que maravilhoso. A gente ainda tem coisas a nos Outra revelar, coisa a gente tem que aprender uma descobrir, com a né? outra. É. O que a Andrea Então, falou também do curso de formação, eu também só fui lançar curso de formação em 2018, Sim. né? E a galera hoje lança curso de formação depois de ter feito o curso do Érico Rocha, né? O povo é muito crazy, viu? Mas a Aparecida ainda não nos brindou com a sua delicadeza e sabedoria. Ah, nossa fada, Eu maravilhosa. aqui, É, a eu nossa não sou fada. diferente, não sou diferente de vocês e também levei muito tempo para trazer esse termo para a minha realidade, para a minha vida, mas eu acho que tornar-se aromaterapeuta, ele é um processo e você talvez se sinta pronto quando você estiver apto a fazer reverência para o reino vegetal, a fazer reverência para o paciente que tem ali na sua frente, né? E a pensar que existe realmente algo maior e que nós não controlamos. Então, eu fico muito arrepiada quando eu escuto que isso, esse óleo cura isso, esse óleo cura aquilo, né? Então, eu realmente entendo que o aromaterapeuta é aquele que consegue curvar-se e fazer reverência a tudo isso que nos foi dado e que a gente ainda está só caminhando para conhecer. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso e que eu sinto. Eu não me torno aromaterapeuta porque eu li um livro. Eu não me torno aromaterapeuta porque eu fiz o curso Master Blaster e de uma titularidade internacional XYZ. É um processo, é um caminhar, né? Que lindo. E não dá para se tornar aromaterapeuta de fato sem ter uma vivência pessoal e com os seus clientes, interagentes, enfim. Realmente não é algo que é da noite para o dia, que acontece da noite para o dia. De repente, um dia você acorda se sentindo um aromaterapeuta, não foi assim? De repente, alguém falou e não mais soou estranho para Sou você. estranho. De repente, você se sente confortável naquele lugar. Eu diria que é mais ou menos isso. Vocês sabem que me veio uma emoção muito déjà vu agora, né? Mas déjà vu de fato, porque quando a gente estava durante a pandemia e teve, não me lembro que encontro que aconteceu, se foi Conaroma ou se foi o Apaixonados, e eu estava ouvindo a Carla fez uma live, depois eu estava ouvindo a Aparecida, que deu uma live, a Andrea deu uma live, a Marcela eu tenho a impressão de que não deu naquele ano, não sei se foi A 2000. última não dei. Não, 2020 ou 2021. Era o auge da pandemia, então foi 2020, né? E eu me lembro que, pô, tava tudo uma merda, e aí eu ouvia vocês falando, eu tava no chat, e foi me dando uma paz no coração, um negócio assim tão bom de ouvir vocês, e eu tive a mesma emoção de déjà vu agora, com essas palavras da Aparecida. Me veio aquele bálsamo que eu senti durante a pandemia, quando estava tudo ruim, e de repente eu ouvi vocês comentando e me deu muita emoção. Eu tive exatamente a mesma sensação agora. Que linda. Muito lindo, obrigada. Assim faz a gente chorar. Lindo. O que eu posso fazer? Eu estou quase chorando. Mas eu acho que a gente tem essa harmonia, né? Porque é um encontro de almas quando a gente conversa, na verdade, porque a gente está indo na mesma direção. A gente pode ter entrado por caminhos diferentes, mas estamos indo na mesma direção. Temos dentro do coração esse entendimento da grandiosidade que a gente tem na mão e a necessidade de respeitar isso na dose certa.
Emudeceu todo mundo. É claro, porra, depois do que a Aparecida falou, não Agora dá para acabar depende. aqui. Pessoal, muito obrigada, tá? Eu sei, né, Má, agora, né? Eu? Uhum. É? É, Guria. Tá bom. Bom, gente, meu Deus, né? Depois disso tudo que foi dito, emoções aí à flor da pele. Então, acho que a pergunta que não quer calar, né? Que é aquilo que nos motivou também a trazer esse encontro aqui de almas, né, a público, é o que a gente aprendeu, então, o que a experiência nos trouxe. Acho que muitas coisas a gente já levantou, já colocou, né? Mas, assim, uma síntese. Acho que é a questão mais difícil, talvez, aí do momento, mas uma síntese, né? Considerando tudo aquilo que a gente já comentou aqui, muito mais, que não vai dar tempo de ser contemplado. Mas então, o que a experiência trouxe para cada uma de vocês, desses mais de 20 anos de experiência? Eu acho que eu Fala. vou começar, posso? Que eu Bom, acho que essa pergunta é muito difícil. E eu tive muita dificuldade quando a gente pensou em responder ela ontem, e continuo tendo dificuldade em responder essa pergunta. Mas eu acho assim, o que a experiência me trouxe para a Maíra, né, pessoalmente, né, nesses anos todos de convivência com a aromaterapia, é que, na dúvida, olhe para a planta. Cara, eu todo dia eu me deslumbro com o reino vegetal. É uma sensação de maravilhamento constante. Eu caminho numa cidade, eu não consigo parar de olhar a árvore. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer as árvores por elas existirem. Dentro do reino vegetal, as árvores, né, especificamente, né? Eu estou caminhando numa estrada, eu não consigo parar de olhar as árvores e fico enlouquecida querendo saber que planta que é, como que ela está crescendo, o nome dela. Eu leio botânica e eu tenho vontade de chorar. Então, assim, hoje o que a experiência me trouxe é que os óleos essenciais são um portal fantástico para o reino botânico. Eu acho que é o melhor de todos. É o reino. Eu acho que, de fato, a aromaterapia traz uma consciência ecológica arrasadora para a nossa vida, no sentido de que a gente, de fato, se entende como pertencente a um todo. Mas acho que o que a experiência me trouxe é, na dúvida de como agir, olhe para a planta que ela vai te ensinar. Acho que esse, para mim, para a Maíra, é o que mais me trouxe, né? Andréia. Ai. Ai. Eu peguei quem estava balançando mais a cabeça aqui, ó. Senti uma Eu vontade concordo de... plenamente, né? Também sou igual. Né? Você pega as imagens do meu celular, é só de planta, é só de folha, é só de flor, é só de árvore. Né? Minha filha fala, mãe, você não cansa? Mas você tirou foto da mesma flor, mas olha esse ângulo, ela está diferente. Né? Então, acho que essa conexão com a natureza de fato, é muito especial, essa reverência que a gente tem à natureza. Mas, para mim, né, o que essa experiência me trouxe? Essa possibilidade de jornada de autoconhecimento, sabe? Então, a possibilidade de olhar, né, que os óleos essenciais, enquanto ferramentas, me levam para o melhor de mim, para o pior de mim, né, de uma maneira muito gentil, muito amorosa, para que isso possa ser transformado. Né? E esse melhor de mim, esse pior de mim, ele vem no momento que eu estou comigo mesma, no momento que eu estou dando aula e tenho essa troca, né? Porque eu acho que é muito ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando. Né? Então, a gente aprende muito com essa compartilha nos cursos, a gente aprende muito com essa compartilha no consultório. Né? Então, eu acho que é essa jornada de autoconhecimento, que eles vão cutucar nas nossas feridas, eles vão cutucar nas nossas dores, vai puxar a orelha, mas, acima de tudo, aquilo que eu já comentei antes, o processo terapêutico, o processo de transformação é nosso individual. Né? Eles só estão aqui de braço dado com a gente, né? A natureza está aqui na frente ali com a planta, o óleo essencial aqui, né? do nosso ladinho, mas é uma jornada interna. Né? É uma jornada interna de transformação e que eu me percebo, né? Com muitas coisas para mudar, com muitas coisas para transformar, mas eu me vejo melhor a cada dia,
né, com a companhia dos óleos essenciais, então, e da natureza. Então, para mim, né, muito amor, muito amor. Amor no coração. Carlinha, É. meu amor, Carlinha, conta pra gente. Eu acho que, assim, o que esses anos de experiência trouxeram, fisicamente, concretamente, assim, é usar menos óleo. Ter uma preocupação com a sustentabilidade, saber que cada planta tem uma mensagem, e essa mensagem precisa muito pouco para nos encontrar e o próprio corpo encontrar o equilíbrio, o caminho para a cura, sabe? Então, fisicamente, foi usar menos. Como ser humano, eu acho que a aromaterapia me ensinou a ser uma pessoa melhor, mais integrada com o cosmos. Hoje eu compartilho dessa visão aí, que o Steiner fala que cada planta manifesta a divindade de uma estrela na Terra. Então, quando a gente apresenta as plantas para os alunos no curso, eu sinto que estou apresentando um ser de luz, sabe? E isso é muito especial para mim. Pela própria fase da vida que eu estou, vocês sabem que, né, a gente já está, estou quase com 60, a gente começa a ficar muito mais espiritual do que no concreto, né? Então, para mim, hoje, eu quero ser uma pessoa melhor para o mundo, para as pessoas, para a minha família. Eu acho que isso foi o que as plantas me ensinaram ao longo do tempo. Querer estar mais integrada com o cosmos, olhar para as plantas com esse olhar de que elas manifestam a divindade dela, e aí, à medida que eu olho para essa divindade nelas, eu também penso na minha, eu sinto a minha. Acho que é isso, fofuras da minha vida. Também está difícil falar, começa a ficar tremendo aqui. É verdade, então vou te ajudar e vou botar a Cida para trazer pra gente aí a sua visão, meu amor, diga. Tá ficando difícil Claro. falar, realmente. Eu acho que a gente está mergulhando, não é? Nesse lugar do que a experiência nos trouxe, de fato, né? É um déjà vu, como disse a Maíra. Mas eu vejo que nesse tempo todo, né, de utilização e que mais nos últimos anos, eu muito ligada ali aos pacientes com doença mental de alta complexidade, verificar, né, o quanto, na verdade, nós somos muito similares, apesar de, que é o que as plantas nos permitem olhar ali, quando a gente está fazendo um trabalho, oferecendo um determinado óleo, aquilo que eles trazem de percepção é exatamente igual à minha, à sua, à do outro, né? Então, as plantas nos permitem olhar os pacientes de alta complexidade em termos de transtornos mentais como seres humanos e como, né, o que eles realmente têm na essência. Então, a essência da planta traz a essência deles. Então, é uma maneira quase lúdica, eu diria, embora muito complexa, é uma maneira quase lúdica, não é? De trabalhar. Eu acho que a, a, a aromaterapia, né, nesse sentido, ela se faz uma ferramenta de igualdade. Então, ali, ela nos coloca... É muito maravilhosa, né? Vai, nega, conta. Não, ela, ela nos coloca, né, no lugar de empatia, no lugar de compaixão, no lugar de entender o que somos. Porque o que eu digo, quando um aluno diz assim para mim, esse óleo me fez isso e aquilo, eu estou nesse óleo, esse óleo está em mim, e se tem alguma coisa que você está identificando, né, você está identificando aquilo que é seu. Ele vem ali como
como um facilitador, né, para que a gente possa enxergar e olhar para aquilo, mas acho que realmente o que a experiência me colocou muito de perto é nessa contemplação, e a contemplação que desde criança eu fazia com as plantas, hoje eu consigo fazer com as pessoas que estão ali à minha frente, né? O que elas são, o que elas têm. E todas elas têm entregas tão lindas e tão maravilhosas, né? Que a gente se sente assim, ó, pequenininho às vezes, de ver o quanto elas têm para entregar. E, nesse caso, a ferramenta, né, o óleo essencial, ela desvenda o preconceito e aí revela à nossa frente aquilo que realmente está ali, né? Então... Meu Deus, tá. O que eu vou falar depois disso tudo, meu pai? Me ajuda, me dai forças. Anjos todos, por favor, anjo de todas. Ai, gente, que difícil, né? Eu sabia que em algum ponto a gente ia chegar num ápice emocional aqui que ia conturbar a nossa capacidade de fala. Mas, puxando um pouquinho do que cada uma falou, eu acho, claro, concordo com todas, né? E eu acho que um ponto ápice para mim foi realmente essa questão que a Carla trouxe de usar menos, né? Então, usar menos e muitas vezes, inclusive, não usar, né? Assim, não usar mesmo. Acho que essa capacidade de maravilhamento que Maíra trouxe, de contemplação que Maíra, Cida, todas nós aqui, né, todos vocês colocaram, acho que trago isso também. E acho que a capacidade de contemplação da natureza envolve a capacidade de contemplação do outro, que é bem o que a Cida colocou, né? Enquanto a gente mantém essa empatia, esse olhar carinhoso, cuidadoso e curioso com relação ao outro, cuidado com o outro, a gente abre muitas possibilidades, né? E pode perceber que, assim, que é complicado. Nessa sociedade que a gente está agora, essa hipermodernidade, né, assim como diz lá o nosso Lipovetsky, né, do hiperconsumo e tudo mais, as pessoas estão sempre querendo buscar o pote de ouro no fim do arco-íris, né? Então, assim, como se o óleo essencial ele fosse aquele, né, aquela panaceia, aquele frasco milagroso que tudo ali ela vai encontrar. E não é por aí. Realmente, a aromaterapia ela traz caminhos muito lindos no nosso processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, cura, autocura. Mas muitas vezes esse processo ele não é retilíneo, ele não é objetivo, ele não é, né, linear. Em especial quando a gente trata de aspectos mais sutis, né, os aspectos psicoemocionais. Claro que quando a gente vai por uma vertente mais, pela visão mais alopática, né, no sentido de buscar a cura pelo contrário, e tem ali uma inflamação, uma infecção, é um caminho mais retilíneo, sim, mais objetivo, né? Mas a aromaterapia não é isso, né? Acho que ficou muito claro com a experiência de todas nós aqui, que é algo para muito além disso e que a gente está só no começo, né? Só assim no começo desse caminho, dessa descoberta. Então, gente, assim, o que essa experiência toda me trouxe também, para além da prática clínica em si, é que é algo que une pessoas e que me trouxe belas amizades, né? Belas experiências, e que a riqueza das experiências de vocês, a generosidade de vocês comigo, com os outros, né? Com os alunos, com tudo, assim, acho que talvez esse tenha sido o meu maior presente dentro da aromaterapia, né? E essa experiência toda, a possibilidade de realizar, de fazer trocas tão profundas, tão especiais com todos vocês e saber que eu tenho iguais, que eu tenho pares, né? Que tem toda essa reverência, todo esse cuidado, todo esse respeito e que assim sentem que isso é tão fundamental e importante na sua prática enquanto aromaterapeutas, enquanto educadores, que isso nunca se perdeu, que a gente nunca se rendeu a esse hiperconsumo dentro, né, dessa prática, que a gente não banalizou, que a gente não prostituiu essa, né, essa prática clínica tão delicada, tão profunda e às vezes tão também, né, assim, forte, poderosa e
potente, né? E que a gente reconhece essa sensibilidade e essa potência, e que a gente pode compartilhar isso entre nós e com aqueles que têm contato conosco. Então, assim, gente, eu queria agradecer, eu quero pedir para que a Maíra faça o nosso fechamento, né? Mas eu queria agradecer profundamente por vocês terem me acolhido nesse universo, por eu ter conhecido cada uma de vocês, por eu ter tido a oportunidade, né, de trocas tão especiais com vocês, porque isso não tem preço, né? Tudo que a aromaterapia nos trouxe, tenho certeza que a gente não consegue transmitir em palavras, tudo o que a gente, né, tudo que a aromaterapia possibilitou que a gente pudesse fazer na nossa vida e na vida das pessoas que nos buscaram por algum motivo, seja para aprender, seja para serem tocadas de alguma maneira. Então, isso tudo assim realmente não tem preço. Tá, gente? Então, beijo no coração de vocês e agradecer a todo mundo que está aqui, mas vou pedir para a Maíra falar em nome de todas nós, né? Nossa Leonina maravilhosa. Você é tão danada, Marcela, que você roubou meu fechamento. Tão esperta Ai, que você é. mentira! Te juro por Deus. Eu falei ontem para vocês que eu ia fazer um fechamento que vocês iam gostar, e era justamente com a pergunta o que de melhor a aromaterapia trouxe para vocês, e eu ia dizer que foram as amizades, né? Mas você já roubou o meu fechamento, como danada do jeito que você é. Bom, eu queria lembrar, assim, a Carla sempre falou que a Aromaluz era um ponto, ela montou a Aromaluz para ser um ponto de luz, né? E eu acredito que você cumpre essa missão, viu, Carla? Porque foi no teu espaço que nós 4 nos juntamos a partir dos eventos da Rianon. Eu consigo me lembrar de cada momento de interação nosso lá na Rianon. Consigo me lembrar de eu e a Maria Aparecida correndo para pegar a primeira fileira, porque a gente gosta de ficar na fila do perdigoto, como a Marcela fala. Consigo me lembrar da Andréia, na hora do café, conversando, trocando as experiências todas. Depois consigo me lembrar do Ciaroma, em que eu e Marcela e a Aparecida ficamos tomando chá de madrugada. Foi um momento muito gostoso nosso, né? Que a gente não tinha bebida alcoólica, a gente falou, então vai chá. Consigo me lembrar depois, no outro Ciaroma, em que a Andréia e a Carla e eu idealizamos a reestruturação da Abraroma, que foi um momento de grande união entre a gente, né? E, enfim, consigo me lembrar de várias passagens em que nós 5, na verdade, estivemos juntas. E acho que isso é o de mais precioso que a aromaterapia a mim me trouxe. Foi a convivência com cada uma de vocês 4, né? O que a aromaterapia me trouxe também, e eu devo isso muito à amizade que nós temos, é a sensação de pertencimento, que na minha biografia é uma coisa importante. Não sei se na biografia de vocês mas na minha, a sensação de pertencimento é uma coisa muito relevante. E a aromaterapia me trouxe a sensação de pertencer, porque eu acho que a única escolha consciente, profissional, estou falando, que eu fiz na minha vida foi ser aromaterapeuta, porque eu amanheci professora de yoga sem necessariamente ter querido ser professora de yoga, né? E hoje ocupar esse lugar, que é um lugar que eu sei, que eu encontro as minhas referências, porque eu olho e tem vocês, como as minhas amigas, me traz muita alegria no coração e uma sensação de gratidão profunda. Então, muito obrigada, minhas amigas, por vocês me acolherem, por vocês olharem para mim e reconhecerem a criança que eu sou e me amarem da maneira como vocês me amam. Muito obrigada. E também eu queria dizer que a gente agradece muito para todo mundo que está aqui. Eu sei que vários alunos nossos estão aqui. Tenho a impressão de que a gente gostaria de abrir um espaço para perguntas. Não sei se cabe, vou deixar para vocês 4 decidirem isso, né? Se sim ou se não. Andréia está distante, está em Portugal, mas ao mesmo tempo está perto. A gente está louca para que você volte logo, Andréia. Estou morrendo de saudade. A gente vai se ver agora no Simpósio Internacional de Aromaterapia e Bem-Estar, no dia 23, 24 e 25 de junho, tendo a oportunidade de fazer um curso com o psicólogo holandês Jonathan Benevide sobre autismo, TDAH, depressão e que mais mesmo? Traumas. Traumas, né? Estaremos todas lá juntas, vai faltar a Andréia.
né? Mas todas vocês estão convidadas. Na Abraroma estamos sempre juntas, né? O tempo todo, né? É uma maravilha que a gente possa estar na Abraroma. E acho que deixo para cada uma de vocês, não sei se vocês querem, se fazemos uma pergunta, não sei como é que vocês querem, eu acho que meio que é isso aí, né? Acho que é isso aí. A gente pode fazer um outro dia de perguntas e respostas, né? Maíra, você não só ama, como você é muito amada, viu? E assim, eu acho que eu sempre agradeço e falo nas aulas isso, quem é aluno sabe, que a Maíra trabalhou muito para que a aromaterapia chegasse no Brasil onde está. Todo mundo aqui fez um pouco, mas assim, como a Abraroma, ela fez mais do que a gente, teve que tomar muitas decisões e assim, tinha gente fazendo às vezes alguma coisa errada, quem que vai falar? A Maíra vai falar. Então, assim, foi muito trabalho, sabe? Hoje eu vejo que ainda tem gente que é aromaterapeuta e não olha para a Abraroma. Então, eu acho que falta isso, sabe? Ser aromaterapeuta também no Brasil precisa olhar para a Abraroma e precisa olhar para os olhos brasileiros também, que eu acho que é a próxima revolução da aromaterapia no mundo. É um dos únicos países que tem novidade para mostrar ao mundo em termos de planta e óleos é o Brasil. É isso, também amo vocês, gatas lindas. Muito amor envolvido, né? Assim, tô aqui do outro lado, mas a gente está sempre juntas, estamos sempre em contato, né? De fato, esse reconhecimento do quanto a Maíra faz, né? Pela Abraroma, pela aromaterapia, eu acho que isso é de profunda importância, né? E deve ser lembrado sempre, né? É muito trabalho, né? Não é fácil, né? Lidar com todo esse mercado do jeito que ele está, mas a gente está aqui juntas, unidas, né? Independente do espaço físico, a gente está juntas e todos os nossos alunos sabem o quanto podem contar conosco, né? Dentro da sala de aula, fora da sala de aula, com apoio, com parceria, né? Então, é realmente uma grande egrégora, uma grande família de muito amor. Então, também muito agradecer, né? Esse sentimento de pertencimento, né? É muito grande. E eu sempre falo, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Assim, não sei fazer outra coisa, né? A gente sabe fazer outra coisa, mas assim, eu escolho não fazer outra coisa, né? É uma escolha estar aqui e poder trabalhar e poder trazer um pouquinho, né? Porque como nós somos facilitadoras de algo muito maior, então poder trazer um pouquinho, aprender muito. Eu acho que faz parte aí do nosso caminho, da nossa missão, do nosso projeto juntas e do nosso comprometimento com a aromaterapia, com as nossas, né, com o que faz o nosso coração pulsar e com as pessoas que estão ao nosso redor, sejam interagentes, familiares e alunos. Então, muito amor por vocês, muito amor por todas vocês, né, por todos que estão aqui, os que não puderam estar também. Estão exatamente aqui. Eu penso que essa fala da Maíra de pertencimento, ele fecha realmente, né, o nosso encontro. Quando veio a pandemia, sim, a gente criou o Apaixonados por Aromaterapia, que era uma forma de realmente a gente estar junto naquele momento também de isolamento, né? de reclusão, mas estávamos juntos. Então, criamos o Apaixonados por Aromaterapia. Como não podíamos ter eventos presenciais, criamos ali os cafés aromáticos, né? Que era uma forma da gente também estar conversando e da gente estar se falando. E que bom que agora a gente já está podendo circular e a gente já está podendo, né, criar oportunidades para estar junto. Então, acho que o simpósio agora, né, foi uma forma realmente de criar uma oportunidade para a gente estar junto. O fato do que a Andrea falou, eu acho que é muito importante
esse dar as mãos, né, que nós temos como prática, ele sempre nos dá força para a gente seguir adiante, mesmo apesar de uma série de coisas que a gente vê, ouve, e que muitas vezes nos entristece o coração, mas a gente não está sozinho, né? Eu acho que essa que é a questão muito importante. A gente tem com quem trocar ideia, tem pares que pensam como nós e que realmente, às vezes, a gente não entendeu, ajuda a clarear. Então, eu queria também agradecer muito por esse momento aqui com todos, né? Não só com as minhas queridonas aqui. Eu sou a vovó de vocês aqui, pelo que eu vi, porque quando a Carla tocou em idade, eu falei, né? Então, assim, quero dizer que eu tenho um carinho super especial, eu também não me vejo fazendo outra coisa, e se estou ainda fazendo o que faço, é porque tenho vocês. Isso, para mim, é algo, assim, muito importante. Vocês são a minha rede de apoio. Oh, meu Deus. Obrigada. Ai, gente, então assim, né? Vamos fechando. Já chorei, já me tremi, já aconteceu de tudo aqui, a catarse. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções, não é? Nós vivemos, né? Nós vivemos. Queria fechar, então, agradecendo todo mundo e falando aqui também que a Márcia colocou aqui um comentário falando como é bonito, né? Essa beleza desse companheirismo nosso, sem concorrência. Sabe, Márcia, eu acho assim que a competição, a concorrência, ela não combina muito com a aromaterapia, né? Então, eu acho que bom que a gente pode, né, nós 5, e num grupo maior, porque aqui é uma fração de um grande todo, temos muitas outras pessoas que compartilham das mesmas ideias e opiniões que a gente, mas como somos muito amigas aqui, muito próximas, né? Vou falar por nós, que bom que a gente consegue manter essa sinergia tão fina aqui, né, entre nós. E obrigada a todos que vieram, que virão, que assistirão depois essa gravação, e reforçando também a importância da Abraroma, para quem não conhece, não está envolvido, né, que possa fortalecer a nossa rede e valorizar também a Maíra. Eu sei que a nossa leonina não gosta muito de rasgação de seda, mas é impossível a gente não colocar ela nessa posição, porque ela exerce uma posição ali, né, social muito importante para o fortalecimento da nossa rede, né, com esse cuidado, com todos esses preceitos que a gente levantou hoje aqui. Então, acho que ela cumpre muito bem esse papel, né? Então, agradecer profundamente a Maíra e a todas vocês, e a mim também. A gente também precisa reverenciar outros, se auto-reverenciar, não no sentido da arrogância, mas com o chinelinho da humildade, né? Mas da gente estar cumprindo a nossa missão, nosso dom, seguindo o nosso caminho, e nesse compartilhar, né? Se despindo dessas questões aí mais mundanas, mas que a gente siga no nosso caminho, mesmo com as dificuldades, que a gente mantenha essa esperança, esse olhar amoroso. Tá bom, gente? Um bom sábado para todos, né? Para todos. Feliz Dia das Mães amanhã, né? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Eu queria só colocar aqui que a Cris Leão, ela levantou a mãozinha para falar alguma coisa, mas eu não sei se vocês querem abrir para ela ou se ela passa depois algo para a gente, como é que vocês querem, só para mostrar aqui que a gente viu que ela sinalizou. Não sei se ela está aí ainda, Cris Leão. Eu não vi levantando a mão, desculpa, acho que só você que consegue ver. Talvez, por isso que eu quis reforçar, mas eu acho até que talvez ela não esteja mais aqui agora, acho que caiu quando... de repente pode escrever. Mas ela pode nós. nos enviar, né, uma pergunta ou o que ela desejava falar, que vai chegar para todos nós, para qualquer uma de nós que ela enviar, a gente vai compartilhar. Então, feliz Dia das Mães para todos vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Lindo final de semana. Igualmente. Obrigada.